O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Queridos irmãos e irmãs, na primeira leitura que nós ouvíamos hoje de Moisés, somos chamados a olhar para Jesus como o Deus de Moisés, não mais o novo Moisés, mas o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, um Deus verdadeiro, um Deus que é contra todo tipo de idolatria. Hoje, no Evangelho de Mateus, vemos que novamente Jesus sobe ao monte, como fazia constantemente, hoje não com os 12, mas com 11 discípulos. Aqui a comunidade não estava completa, não estava na perfeição. Eis que no monte eles reverenciam ao Senhor. Eis que eles se prostram e adoram ao Senhor. Ainda assim, alguns dentre eles duvidaram. Dúvida que marca a nossa vida. Somos homens e mulheres que temos muitas dúvidas. Como Pedro, quando Jesus o chama: venha ao meu encontro, Pedro. Pedro achava que Jesus era um fantasma vindo sobre as águas. Jesus fala: sou eu mesmo. Ainda assim Pedro tem dúvida, tem medo. E o medo nos faz ficar fechados. O medo nos faz afundar. Por isso, o nosso bispo Dom Gregório, ele tem uma frase que muito me marcou, uma frase que ele experimentou na sua vida: não seja escravo dos seus próprios medos. É Jesus quem te chama. É Jesus quem fala com autoridade. No entanto, hoje, essa palavra de dúvida nos leva a refletir sobre a solenidade que nós celebramos,
a Santíssima Trindade. Santo Agostinho diz que, comparando a Trindade ou a dificuldade de entrarmos no mistério da Trindade, é como se uma criança estivesse na praia e com as conchinhas tentasse pegar toda a água da praia e colocar numa vasilha ou colocar dentro de um buraco na areia. Talvez seja impossível entender esse mistério no nosso olhar humano. Por isso precisamos ser homens e mulheres espirituais para aprofundar o mistério, ou o grande mistério da nossa fé. Existe um filósofo cristão protestante, Kant, que em relação à Trindade ele disse que era impossível decifrar esse mistério. No entanto, não tinha sentido meditar sobre a Trindade. Santo Agostinho dá uma resposta bem autêntica e nos ensina a entender o mistério. O Pai é o que ama, o Filho é o amado e o Espírito Santo é o amor. Quando nós tentamos entender esse mistério, nós podemos aprofundar um pouco mais o mistério da nossa salvação. Se entendemos o mistério da nossa salvação, podemos entrar no mistério da Trindade. Vejamos nós, Deus, na sua infinita bondade, Deus cria todas as coisas do nada, ex nihilo, cria do nada. E quando Ele cria, Ele começa a separar as coisas, a organizar todas as coisas que Ele havia criado. E ainda falta uma criação, que seria espetacular. Nós, seres humanos, imagem e semelhança de Deus, Ele nos criou para dominarmos tudo aquilo que Ele havia criado. E falou com o homem: não toque na árvore que está no meio do jardim. Não toque no fruto da árvore que está no meio do jardim. Imaginemos aquela cena no Éden. Deus que caminhava com Adão de mãos dadas, de braços dados. Agora há uma ruptura, há um desligamento, há uma separação por causa do pecado. O pecado nos separa do amor, perfeição de Deus. Eis que Deus é um Deus de promessa, um Deus que cumpre, um Deus que não falha. Olhando a sua criação, que era mais sublime, Ele pensa: vou mandar o meu Filho para salvar. Então estamos vendo o mistério. O Pai, que é o Criador de todas as coisas, o Filho, que é o Salvador, veio a este mundo para nos salvar, para nos redimir. Este tempo que nós estamos vivendo agora, o tempo comum, é esse tempo onde vamos olhar os gestos, as ações da vida de Cristo, as suas palavras. Somos chamados a entrar neste tempo na vida de Cristo, que passou pelo mundo fazendo bem a todos. No entanto, Ele já tinha uma promessa: eis que eu voltarei para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, vos mandarei o outro advogado, o Paráclito, o Consolador. E é uma promessa sine qua non: se eu não for, o Espírito não virá. Se eu não subir, o Espírito não vai descer. E aí podemos compreender o Paráclito, o Santificador, o Espírito Santo.
Vejamos neste amor profundo de Deus, que é Pai com o Filho, a procedência do Espírito, que nos consola. Queridos, que grande mistério é esse da nossa fé. Hoje somos chamados a aprofundar a nossa fé na Trindade, num Deus único que se faz presente em três pessoas, como se Cristo e o Espírito fossem os braços de Deus aqui nesta terra. Não estamos aqui dividindo Deus, não estamos aqui criando agora uma crença panteísta ou triteísta. Não, o nosso Deus é um só. Isso temos que estar muito claro, porque hoje existe católicos macumbeiros, católicos maçons. Não, a nossa fé é a fé num Deus autêntico, um Deus verdadeiro. Por isso hoje também, na festa da Trindade, somos chamados a reafirmar a nossa fé batismal. Me lembro de uma canção que ajuda a entender um pouco do mistério da Trindade como fonte de comunhão. Ó Trindade, vos louvamos pela vossa comunhão, que esta mesa favoreça nossa comunicação. Essa comunicação do amor perfeito nós precisamos, uma vez que vivemos sobre a Trindade, sermos homens e mulheres de comunhão. Não podemos ser cristãos e não promover a comunhão na nossa casa, na nossa família, nos grupos em que vivemos, na igreja, na nossa comunidade. Em qualquer lugar devemos ser homens e mulheres que promova a comunhão, que promova a unidade, que todos sejam um. Para entendermos este grande mistério da Trindade, vejamos bem naquele dia em que Jesus se apresenta a João Batista. Jesus vai ao encontro de João Batista no Rio Jordão. João que dizia que batizava com água, mas que viria alguém depois dele que batizaria com o Espírito. De repente, Jesus, caminhando, João aponta: eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno nem de sequer desamarrar as correias de suas sandálias. Naquele dia nós vemos nós vemos a Trindade una e perfeita. Eis que o céu se abre e desce direto do céu, em forma de uma pomba, o Espírito Santo. E eis que uma voz diz: este é o meu Filho amado, no qual eu ponho o meu bem-querer. Vejamos que mistério bonito. Jesus que entra, o Espírito que desce e a voz do Pai que nos diz: este é o meu Filho amado. Celebrando hoje a Trindade Santa, peçamos a Deus essa graça da filiação, porque às vezes não temos tanta amizade com os nossos pais, ou talvez já falecidos, ou talvez separados, e não temos essa ligação de paternidade e fidelidade de filho com o pai, filiação, e às vezes não conseguimos rezar ao Pai. A nossa oração na igreja, ela perpassa pelo Pai, pelo Filho e no Espírito Santo. Por isso, precisamos nós fazer da nossa oração
essa oração de que quem tem amizade com o Pai. Precisamos falar com Deus, Abba, Pai, Paizinho. O Espírito suscita esse desejo de oração. Abba, Pai, Paizinho. Depois, precisamos ter amizade, porque Jesus se revela a nós, diz a Dei Verbo, como amigo. Emmanuel, Deus conosco, um Deus que caminha diariamente. E nós precisamos ter essa amizade com Jesus Cristo, como um irmão, como um companheiro, que não nos desampara. Que Jesus possa ser Emmanuel, o Deus conosco. Caminha conosco, Senhor. Caminha conosco. Fica conosco, Senhor. Devemos pedir essa graça. Tem pessoas que têm a maior dificuldade com o Espírito Santo. Morrem de medo quando falam em dom de línguas, quando falam em repouso no Espírito, quando fala da manifestação do Espírito, até correm, como o diabo corre da cruz. Porque ainda falta a intimidade com a terceira pessoa da Trindade. E precisamos cantar: eu abro as portas do meu coração, te dou livraça, pedir, Espírito Santo, vinde, ora em mim. Temos que pedir esta amizade. O Espírito Santo prescruta o coração do Pai, ora em nós de forma inexprimível, como nós nem sabemos. Mas Ele sabe daquilo que nós precisamos e ansiamos. Por isso precisamos ter esta amizade com Deus que é Pai, Jesus que é nosso Salvador, e o Espírito Santo, o Paráclito, que é o Consolador. Eis que hoje o Senhor nos ensina que Ele está conosco até o fim dos tempos, e nós somos chamados a fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa marca indelével, essa marca que nos torna cristãos. No início da missa, somos marcados com essa presença, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na doxologia da missa, somos marcados com essa presença trinitária. Nos glórias, quando não é glorinha, porque temos glorinha, você sabe disso? Fala glória a Deus no mar, na terra, em qualquer lugar, mas se não fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é um glória autêntico. A Eucaristia, a missa toda é marcada pela Trindade. Que nós também possamos ser todos marcados por essa presença. Hoje, nessa grande festa, pensamos esta renovação espiritual, uma fé mais autêntica, uma fé madura, e que possamos ser homens e mulheres que vivem na moção da Trindade Santa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu.